Hoje vamos responder uma pergunta que tira o sono de muita gente. O que meu concorrente anda fazendo? Bom, não é segredo que são mais de 7.000 ferramentas no marketing hoje em dia. E inteligência de mercado não é exceção. Para cada disciplina do marketing existem dezenas de ferramentas possíveis. Então, para manter o foco aqui no vídeo, eu coloquei algumas regras. A primeira delas é que a gente só vai falar de ferramentas gratuitas ou de versões gratuitas das ferramentas, que tende a ser o padrão hoje em dia. A segunda é que para manter o foco eu vou passar só por uma ferramenta para cada disciplina do marketing. Se tem alguma ferramenta que você não conhece aqui, fica até lá porque todas elas são muito interessantes e muito bacanas de se conhecer. E o terceiro ponto é que eu vou só dar uma visão geral dessas ferramentas. A ideia é que se você gostar, você clica na descrição, conhece e fuça, porque o legal desse tipo de ferramenta é que a barreira de uso é muito baixa. Às vezes você tem que fazer um login e é isso, você já pode entrar e acessar as informações acerca dos seus concorrentes. Primeira ferramenta que eu vou apresentar é o SimilarWeb, que muitos de vocês já devem conhecer. É uma ferramenta que essencialmente dá dados muito bacanas acerca do tráfego de cada site, né? Com muitas delas, ela começa aqui dando uma busca de um domínio e você vê os dados. Eu já coloquei aqui do lado um comparativo entre 5 dos principais e-commerces brasileiros, né? E esse ranking de engajamento que eu acho bem interessante, tá? Que mostra não só o total de visitas e junto com algo que eu considero bem importante, que é uma noção da qualidade da visita, né? Não é a taxa de conversão, que seria bem mais interessante, mas a média de páginas visitadas, a bounce rate, né? É o tempo médio de duração. Ele dá também comparativos bem bacanas aqui um pouco mais para baixo dos canais, né? Só para desktop, né? Então no mundo que está se tornando mais mobile é uma pena, mas já dá uma noção aqui de como é a distribuição de tráfego de cada um desses players, né? É uma ferramenta bem completa, ela também ajuda em outras dinâmicas como SEO. A versão gratuita dela, né, vai pegar só os últimos 3 meses, então se você ficar na versão gratuita, eu recomendo que você salve os dados todo mês, né, para você ter um comparativo mais longo. Uma dica que eu dou, que eu gosto, quando tem um mercado que eu acompanho, eu costumo salvar essa URL, né? Que daí eu já consigo todo mês só clicar e acessar, já me economiza um bom tempo de ficar entrando toda vez. Uma ressalva que eu faço muito forte na hora de você criar a sua conta no SimilarWeb é você não acessar ela com a sua conta do Google, tá? Principalmente se essa conta do Google tiver acesso ao Google Analytics, porque o SimilarWeb, se você faz isso, ele, como você pode ver aqui na tela, ele habilita visualizar os seus dados do Google Analytics, né, para ele utilizar e disponibilizar na plataforma. Então, a gente é muito descuidado com essas letras miúdas quando a gente está falando de dados pessoais, e acho que a gente tem que ser ultra cuidadoso quando a gente está falando com dados da sua empresa. Então cria uma conta por e-mail, não usa a integração do Google, a não ser que, claro, você queira disponibilizar os seus dados de Google Analytics para o SimilarWeb, que é o caso de alguns veículos, etc. Esses dados, né, dificilmente o seu dado vai bater, ou mesmo ser próximo, o seu dado do Google Analytics ser próximo do SimilarWeb. E isso vale para praticamente todas as ferramentas que a gente vai ver, eles trabalham com estimativas, é mais interessante entender o que ele mostra de tendências do que confiar que aquele dado bruto é real. A próxima ferramenta que veremos é a BuzzSumo. É uma ferramenta bem interessante para você analisar a estratégia de conteúdo dos seus concorrentes, né? Novamente, você só tem que colocar o domínio. Já coloquei aqui a Rock Content e ele vai dar, dentro de todo o conteúdo do site, do domínio que eu coloquei, quais são os conteúdos que geraram mais engajamento, seguindo diferentes critérios aqui. Facebook, Twitter, Pinterest, Reddit e backlinks, né?
Na real, para a gente no mercado brasileiro, o mais interessante vai ser o engajamento no Facebook e backlinks, tá? Mas a gente já vê aqui, por exemplo, que o conteúdo que tem mais engajamento total da Rock Content é esse curso de marketing digital. Depois é uma informação aqui sobre o Google Primer, que são especializações gratuitas do Google. Algo bem amplo aqui sobre marketing digital na terceira posição. Então, se você quiser se inspirar na sua concorrência para pensar em conteúdo, né? É uma ótima ferramenta para isso, porque você abre, você vê o conteúdo que eles estão produzindo e tenta fazer algo melhor. Eu diria que se a estratégia também envolve muito SEO, vale organizar às vezes aqui por número de links, porque você pode ver aqui, né, plugin de conversão para WordPress é um sucesso em termos de backlinks, mas em termos de engajamento para Facebook nem tanto. É super comum isso, né? Muitas vezes uma estratégia de conteúdo que tem como canal de distribuição SEO é muito diferente de um conteúdo que tem como canal de distribuição redes sociais. Na sequência, nós temos aqui a Social Blade. Redes sociais é um universo também que tem muitas ferramentas diferentes. Eu gosto da Social Blade porque ela é simples de utilizar, né? E ela dá alguns dados interessantes, principalmente em termos de evolução. Eu coloquei aqui então, por exemplo, como que está a conta do Nubank no Instagram. Tem aqui alguns dados gerais, tem essa taxa de engajamento que eu acho algo interessante de se analisar, né? Que é uma estimativa aqui do quanto as pessoas estão se engajando com as últimas fotos postadas. De novo, tem algumas coisas que às vezes eu não gosto quando dá um ranking e não explica direito o que tem por trás desse ranking, né? Aqui no caso eles estão dando um B+. E eu gosto bastante, né, que eles deixam você ver a evolução, né? Como que tá aqui a evolução dos seguidores do Nubank no Instagram. E o total de vezes que eles postam também no dia a dia, né? Isso é bem interessante de se observar. Dá para ver aqui que me parece aqui que é um post a cada 2 dias. Claramente tem uma tendência que eles estão seguindo bem à risca. E você pode pegar, por exemplo, e eu não gosto que não dá para fazer isso de um jeito fácil, que nem no SimilarWeb, mas eu deixei aqui no mapa do lado, e comparar com um concorrente, com o Bradesco. Dá para ver que a taxa de engajamento deles, por exemplo, é muito mais baixa. E se a gente descer aqui, a gente vê que a estratégia deles de postagem, pelo menos nos últimos dias, é bem menos constante. Então, é bem mais prático do que ficar acessando os concorrentes e contabilizando essas coisas no braço. MailChart é uma ferramenta que eu conheci recentemente e eu me surpreendi em como ela é bacana, porque quando eu penso em dados de inteligência de e-mail, eu penso muito em querer saber a taxa de conversão, taxa de abertura dos e-mails, que é algo que evidentemente ferramenta nenhuma de monitoramento vai te trazer. Mas o que eu gosto do MailChart é que, assim como o Bosumo, ele te dá, eu coloquei aqui a Netshoes no caso, todo o histórico de e-mails que eles disparam, né? Então, para você entender o que está sendo feito, é muito mais prático você entrar aqui e ver todo o histórico, tudo que eles têm feito, do que ficar abrindo, assinando e abrindo no seu e-mail, né? Então é bem bacana para você se inspirar nesse sentido. E ele também traz alguns dados interessantes, né? O dia mais popular que eles costumam disparar, a quantidade de caracteres do assunto, e também, que eu acho bacana, eles dão uma estimada assim, quantas vezes eles dão descontos ou promoções nos e-mails, né? Que é algo bem interessante de se ver. Então são informações simples, rápidas e bacanas de se consultar. O Ghostery é uma extensão de Google Chrome. Ele está desativado aqui no meu navegador, eu vou ativar e mostrar o que ele faz, né? Então eu estou aqui no site da XP, eu vou recarregar ele. E vocês veem que o Ghostery ele está preenchendo aqui. O que ele vai me dar? Ele vai ler a página, o código da página, e vai me dar todos os trackings que esse concorrente usa, né? Esse player utiliza. Mas é uma forma bacana de tentar entender também o que o concorrente está utilizando de ferramenta, plataforma, mídia, né? O Hotjar, Naveg, já Audiences. Tem que olhar isso com critério, porque muitas vezes esse tracking fica mesmo depois que
o site já parou de utilizar a ferramenta, mas se tem muitos concorrentes seus utilizando o mesmo tracking, certamente é algo que vale a pena você avaliar, entender e testar. Quando a gente fala de SEO, o cenário é ainda mais amplo do que redes sociais quando se trata de ferramentas. São muitas ferramentas de monitoramento, de backlinks, que dão notas. Eu resolvi jogar seguro e falar do SEMrush, que é a ferramenta mais popular aí na comunidade de SEO. E com bons motivos, ele dá um bom acompanhamento assim, tanto de evolução dos resultados de busca orgânica, coloquei aqui no caso o quinto andar, quanto de resultado no nível de palavra-chave, porque eles têm robôs assim que varrem os resultados de busca do Google assim, um excelente nível de detalhe. Você pode ver aqui a evolução, né, mês a mês aqui da campanha do quinto andar, que na verdade teve um pico bem forte aqui, né, e depois esse mês particularmente parece ter caído um pouco. E pode ver aqui quando a gente vê as palavras que dão maior tráfego, né, já tem alguns insights, normalmente vão ser 100 palavras de marca, mas já tem aqui Eletropaulo, segunda via, que dá uma noção boa do conteúdo que está gerando muito tráfego para eles, né, esses conteúdos de segunda via de boleto, essas coisas realmente tem muita busca e parece que é uma boa estratégia deles de ter um conteúdo acerca disso. Certamente é uma das primeiras ferramentas consideradas aí para quem leva a sério a disciplina de SEO. E do Google Ads, você já ouviu falar? Eu espero que sim. É evidente que o core do Google Ads, ou AdWords, né, para quem é mais velho, não é acompanhamento de concorrência, mas ele tem um relatório que não é tanta gente que conhece, que é um relatório que chama Informações do Leilão, que ele vai dar essencialmente quem que está concorrendo com você nos resultados de pesquisa de uma determinada campanha ou grupo de anúncios. Ele fica aqui nessa areazinha. Felizmente o Google está deixando um pouco mais visível do que antes nessas atualizações, porque era um relatório bem difícil de achar. Ele vai dar aqui, né, que para as palavras dessa campanha, 71% das vezes aparece esse player, depois esse outro aparece 53%, da taxa de sobreposição que eles têm com seus anúncios, a parcela de superação, superação que você apareceu acima deles. Então tem bastante dado interessante aqui para analisar e entender o contexto aí do leilão em tempo real do Google Ads, que a gente sabe é uma briga de faca. O problema é que ele não dá os dados em evolução, né? Então também recomendo, às vezes, se você quer acompanhar isso de perto, baixar aí uma vez por mês, para ter uma noção de evolução, para quando os lances aumentarem, você também ter uma boa noção do quanto a concorrência está aumentando a exposição, o quanto seus resultados estão piorando ou melhorando por causa da movimentação dos seus concorrentes. Eu acho que o relatório de informação de leilão é crucial para quem quer levar a sério o Google Ads. Bom, falando de dados de busca como um todo, o Google Trends é uma ferramenta muito interessante e muito diferente tanto do SEMrush quanto do AdWords no tipo de informação que ela entrega. Eu gosto muito da ferramenta porque, em primeiro lugar, ela é fácil de usar. Em segundo lugar, porque diferente da maior parte das ferramentas que a gente falou até agora, que trabalham com estimativas muitas vezes, né? Ela trabalha com dados reais. Ela não entrega o dado bruto de buscas, mas ela trabalha com uma evolução de dados real. E o terceiro motivo é que o dado que ela entrega é um dado muito mais, na minha visão, estratégico do que alguns dos dados que a gente viu, porque são dados de pessoas reais buscando pela sua marca ou pela marca dos seus concorrentes. Por que eu considero isso importante? Porque é diferente de gente curtindo a sua página ou mesmo tráfego no seu site, né? O tráfego no site dos seus concorrentes, que são coisas assim que, digamos, são inflacionáveis, né? Você pode, com uma campanha de mídia, trazer muito tráfego barato, por exemplo, ou não é difícil você conseguir seguidores nas redes sociais com um investimento certo, ou até mesmo utilizando robôs. Agora, pessoas buscando pela marca é um indicativo forte de que a marca está se tornando mais relevante e algo estratégico para se acompanhar.
E aqui a gente pode ver, por exemplo, como que o Trends conta uma história, né? A gente tem aqui a busca de Natura e Boticário, por exemplo, né? Dá para entender, e me parece que reflete muito realisticamente, como essas duas empresas estão sim brigando um pouco nesse setor de cosméticos. Claro, como toda ferramenta, o Google Trends também tem os seus asteriscos. Eu vou dar um exemplo rápido aqui. Eu coloquei a busca por 3 seguradoras, né? Azul Seguros, Allianz Seguros e Bradesco Seguros, né? Quando a gente olha aqui, o que a gente entenderia desse gráfico é que o Bradesco é o que tem mais buscas aqui nos tempos recentes, e a Allianz é que tem menos, né? E o cuidado que a gente tem que tomar quando faz esse tipo de comparação é que quando as pessoas buscam por azul, elas não vão buscar a palavra azul, né? Porque a companhia aérea, a cor, elas vão buscar por Azul Seguros, e Bradesco Seguro, mesma coisa, você busca só Bradesco, você está buscando o banco. Já a Allianz, as pessoas podem buscar tanto por Allianz quanto por Allianz Seguros, então você tem que usar as duas variações para fazer um comparativo justo aqui. E isso é algo muito importante para se atentar, né? Porque quando eu coloco essa informação fica claro que a Allianz é a marca mais popular. Em como que as pessoas buscam. Às vezes as pessoas buscam uma marca de 2, 3, 4 formas diferentes. E é importante realizar esse tipo de comparativo com algum critério, com algum bom senso. A última ferramenta que eu vou falar não é uma ferramenta. Se eu te dissesse que é possível saber quanto o seu concorrente faturou nos últimos 3 meses, o seu primeiro impulso talvez seja falar, não tem ferramenta que faça isso. E de fato não tem mesmo, mas tem uma coisa chamada relatório de capital aberto, que empresas de capital aberta têm que lançar trimestralmente. Elas vão e essencialmente dizem quanto lucraram, quanto geraram de receita nesse período, como forma até de satisfazer os acionistas. Então, coloca um alarme, descobre quando o seu concorrente de capital aberto lança esse relatório para você estar sempre acompanhando. É algo muitas vezes que empresas, profissionais mais tradicionais, né, acompanham até com um pouco mais de disciplinas do que a gente que é do digital, que acaba muitas vezes passa desapercebido esse tipo de informação que na verdade é muito rica. Eu vou dar aqui um exemplo de um relatório da Centauro, que ela lançou aqui 14 de agosto. Então a gente vê aqui já uma série de dados interessantes, como evolução do número de lojas, receita líquida e o quanto que cresceu, quanto que veio das plataformas digitais, aqui, né, 103 milhões em relação ao total de 546 milhões, ou seja, se eu começo a cruzar esse tipo de informação com ticket médio, com acessos da SimilarWeb, eu quase estimo uma boa taxa de conversão que esse tipo de player tem. A pegadinha é que muitas vezes esse relatório está escondido no site, normalmente eles lançam isso no site, de novo, trimestralmente. Se você dá uma busca no Google mesmo, por empresas de capital aberto, relatório de relacionamento com o investidor, área de relacionamento com o investidor, você acaba achando, seguido do nome da empresa, né? Você acaba achando a área que tem esse tipo de relatório. Últimas ressalvas no uso dessas ferramentas. É sempre importante você estar atento para a questão do volume que a sua marca ou a marca do seu concorrente movimenta. Porque como essas ferramentas trabalham muitas vezes com estimativas, elas tendem a ser mais imprecisas quanto menor o volume, por exemplo, de acessos no seu site. Então, se você não for um player grande que tem dezenas de milhares de acessos por mês, o SimilarWeb, por exemplo, tende a ser muito mais impreciso, né? Tanto nos dados brutos quanto nas tendências. Isso é algo importante para se levar em conta. O segundo ponto é que acompanhar a concorrência é uma atividade às vezes muito instigante, né? Você tem alguns insights, você consegue ter algumas referências, e eu vejo que algumas pessoas às vezes até se viciam um pouco no acompanhamento dessa concorrência, no acompanhamento dessas ferramentas um pouco além da conta. O que eu gosto de presumir é que o meu concorrente está sempre trabalhando no negócio dele e eu tenho sempre que estar trabalhando no meu.
Algumas dessas ferramentas basta você acessar uma vez por mês, verificar o que o seu concorrente está fazendo e ver o que se ajusta no seu plano por conta disso e passar para a próxima, sabe? Foca sempre no seu negócio. Por fim, um carro só é tão bom quanto o piloto, né? E isso também é muito válido nesse tipo de ferramenta. Mais importante do que a ferramenta é sempre quem está por trás analisando os resultados. Dados contam histórias, mas para entender essa história você precisa estar muito atento e ser muito orientado a dados para isolar o seu próprio viés de confirmação, realizar análises isentas e efetivamente melhorar os seus resultados utilizando esse tipo de dados. Sejam dados do seu concorrente ou sejam seus próprios dados. E nisso eu recomendo, se você gostou desse vídeo, tenho certeza que você vai gostar do meu curso de gestão analítica, onde eu efetivamente ensino uma série de melhores práticas de análises para você vender mais e melhor. Análises que levam a resultados, como o que fazer quando suas vendas caem, ou ainda como você sabe que você está olhando para um resultado e ele tem relevância estatística. Então não deixe de conferir esse curso, que ele é bem completo para você que quer se tornar aí um profissional de marketing mais orientado a dados. E claro, se você curtiu esse vídeo, não deixe de assinar o canal e até a próxima.